No alto da cruz, entre dor e silêncio, 4 letras foram cravadas como escárnio: INRI. Para alguns, uma zombaria, para outros, um erro histórico. Mas e se aquela inscrição escondesse uma mensagem que ninguém conseguiu apagar? O vento carrega o som da multidão, o céu escurece, e algo ali muda tudo. O que realmente estava escrito? E por que ainda incomoda tanto? Você já cruzou com 4 letras tantas vezes que elas praticamente desapareceram diante dos seus olhos. Estão nos crucifixos antigos, nas paredes das igrejas, em cenas clássicas do cinema, sempre ali, sempre iguais. Mas quase ninguém para pensar no que realmente significam. Agora imagine o seguinte: e se essas letras carregassem uma mensagem escondida, algo tão profundo que nem mesmo quem as escreveu percebeu? Um recado silencioso que atravessou 2 milênios e mudou o curso da história. Naquele dia, o homem responsável por escrever essas palavras acreditava estar sendo sarcástico. Para ele, era apenas um gesto de desprezo, uma provocação final. Pôncio Pilatos, governador romano, ordenou que fosse registrado em destaque e para todos lerem o motivo da condenação. Este é o rei dos judeus. Na mente dele, aquilo soava como ironia pura, um escárnio direcionado tanto ao condenado quanto aos líderes religiosos que o pressionaram até o limite. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar verdades que quase nunca são explicadas dessa forma, considere se inscrever no canal. Aqui, a ideia não é repetir o óbvio, mas mergulhar fundo em histórias que atravessaram séculos e ainda falam diretamente com a nossa vida hoje. Ao se inscrever, você caminha com a gente nessa jornada de descoberta. A cena era cruel demais para não parecer uma piada amarga. Um rei coroado com espinhos. Um rei ferido, exposto, pendurado em madeira como o pior dos criminosos. Pilatos provavelmente se sentiu sagaz naquele momento. Mas o que ele não percebeu é que, ao tentar humilhar, acabou declarando a mais profunda verdade sobre aquele homem. Sem intenção alguma, suas palavras ecoavam anúncios feitos séculos antes por profetas que falavam de um reinado que não nasceria do poder humano. Enquanto acreditava estar apenas jogando o jogo da política, Pilatos estava, na prática, cumprindo algo muito maior. E é isso que transforma essa história. Nos próximos instantes, você vai enxergar a cruz por um ângulo diferente. Vamos voltar àquele dia decisivo em Jerusalém. Entrar na mente de um governador dividido entre a própria consciência e o medo de perder tudo. E entender por que ele se recusou a mudar uma única palavra, mesmo quando foi pressionado até o fim. Porque existe um ponto em que a verdade se impõe sozinha. Às vezes, ela é tão forte que nem mesmo quem tenta ridicularizá-la consegue apagá-la. Há momentos em que até aqueles que se colocam contra acabam servindo a um propósito maior. Naquele dia, sem perceber, um representante do império mais poderoso do mundo acabou proclamando uma mensagem que ultrapassaria fronteiras, línguas e gerações. Volte comigo no tempo. Jerusalém, por volta do ano 30. É época de Páscoa. A cidade está tomada por peregrinos vindos de todas as regiões. Ruas cheias, tensão no ar. Todos celebram a antiga libertação do povo hebreu, enquanto vivem sob o domínio de Roma. Uma contradição difícil de ignorar. Onde há memória de liberdade, nasce também o desejo por revolta. É exatamente por isso que Pilatos está ali. Normalmente, ele governa a partir de Cesareia, longe do fervor religioso. Mas durante a Páscoa, sua presença em Jerusalém é obrigatória. Multidões significam risco e Roma não negocia quando o assunto é rebelião. Qualquer faísca pode virar incêndio. Logo nas primeiras horas da manhã, o problema chega até ele. Uma comitiva de líderes religiosos aparece trazendo um prisioneiro.
Eles exigem execução imediata. Pilatos reconhece o padrão. Acusações exageradas, motivações políticas disfarçadas de zelo religioso. Mas aquele caso é diferente. O nome do homem não lhe é estranho. Jesus de Nazaré. Um pregador que falava sobre um reino, não um reino armado, não um trono político, um reino que começava dentro das pessoas. Pilatos o interroga e rapidamente percebe: não há crime ali, nenhuma ameaça real ao império. Ele tenta libertá-lo de todas as formas possíveis. Oferece uma escolha ao povo, esperando que a razão prevaleça. Mas a multidão escolhe um criminoso conhecido. Ordena castigo físico, acreditando que isso encerraria o clamor. Não basta. Declara-se inocente publicamente. Ainda assim, a pressão só aumenta. Então, vem o golpe final. Os líderes religiosos tocam no ponto mais sensível, a lealdade a César. A mensagem é clara. Se Pilatos soltar aquele homem, sua carreira acaba. Ele já está em situação frágil com o imperador. Uma denúncia a mais e tudo desmorona. Diante disso, ele cede, mas não sem revolta. Humilhado, irritado, consciente da própria covardia, Pilatos decide deixar sua marca. Toda a execução romana precisava de uma placa, um aviso público do crime. Normalmente, palavras simples, mas dessa vez ele escolhe algo diferente. Ordena que se escreva Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, e não em um único idioma. Ele manda registrar em 3 línguas: latim, a língua do poder e da lei; grego, o idioma da cultura e da comunicação internacional; hebraico, a língua da fé e da tradição. Sem saber, Pilatos estava anunciando aquela mensagem para o mundo inteiro. Para governantes, para o povo e para a história. O latim era a língua das legiões, das ordens imperiais, da força que esmagava qualquer resistência. Representava o controle militar que dominava o mundo conhecido. O grego ocupava outro território. Era o idioma do pensamento, da filosofia, das ideias e do comércio. Desde os tempos de Alexandre, séculos antes, o grego havia se tornado a língua comum entre povos diferentes, o meio pelo qual culturas distintas conseguiam se entender. Já o hebraico carregava um peso diferente. Não era apenas comunicação, era devoção. Era a língua das escrituras, dos profetas, dos cânticos no templo, o idioma da fé e da identidade espiritual de Israel. 3 línguas. 3 esferas de influência, 3 formas de poder humano reunidas em uma única mensagem. Sem perceber, Pilatos estava declarando em todas elas a mesma coisa. Este é o rei. Para Roma, ele dizia quem realmente tinha autoridade. Para o mundo grego, ele anunciava uma verdade que ultrapassava a razão. Para Israel, proclamava aquilo que as Escrituras aguardavam há séculos. O Evangelho de Lucas registra isso com precisão cirúrgica. Havia uma inscrição acima dele, escrita em grego, latim e hebraico, dizendo que aquele homem era o rei dos judeus. E agora, pense no que Jesus havia afirmado poucos dias antes, naquela mesma semana. João preserva essas palavras com clareza. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos. Não apenas um povo, não apenas uma cultura, não apenas uma nação. Pessoas de todas as línguas, de todas as origens, de todos os cantos do mundo. E ali, diante da cruz, essa promessa começava a se cumprir. O título sobre sua cabeça anunciava sua realeza nos idiomas que o mundo entendia. Pilatos não fazia ideia, mas estava materializando uma profecia. Estava anunciando a boa nova sem saber. Mas é nesse ponto que a história ganha ainda mais tensão. Os líderes religiosos viram a placa, e aquilo os enfureceu. O Evangelho de João relata que eles foram imediatamente até Pilatos para exigir uma mudança. Não queriam que estivesse escrito que Jesus era rei.
Queriam que dissesse apenas que ele afirmava ser rei. Parece um detalhe pequeno, mas não era. Uma frase transformaria aquilo em acusação. A outra declarava uma verdade, uma colocava dúvida, a outra afirmava identidade. E então acontece algo inesperado. O mesmo Pilatos que havia cedido à pressão, o mesmo homem que por medo político entregou um inocente à morte, agora se recusa a recuar. Ele responde de forma seca, definitiva, sem espaço para debate. O que escrevi está escrito, sem negociação, sem concessões. A inscrição permanece exatamente como está. Por quê? Porque justamente ali ele não cede. Talvez fosse orgulho ferido, talvez sua última tentativa de afrontar aqueles que o manipularam. Talvez quisesse deixar registrado que aquele povo havia condenado o próprio rei. Mas quando olhamos além da superfície, enxergamos algo maior. Vemos a ação divina atravessando a rigidez de um homem. A providência usando até a teimosia humana para garantir que a verdade fosse proclamada. Séculos antes, Isaías havia escrito que o Messias seria contado entre os transgressores. E ali estava Jesus, crucificado entre dois criminosos. Acima dele, uma placa declarando sua realeza. Exatamente como foi escrito. Ninguém conseguiu alterar uma palavra, nem mesmo as maiores autoridades religiosas. Às vezes, Deus não age apesar das falhas humanas, mas através delas. Ele endurece uma decisão no momento exato para que seu propósito avance. Agora, afaste um pouco, olhar e observe a cena inteira. Aquilo não era apenas uma execução pública, era uma coroação, estranha, paradoxal, mas absolutamente real. Todo rei precisa de um trono, e ali estava o trono de Jesus, duas vigas de madeira áspera, marcadas por dor e sangue. O trono mais improvável da história. Todo rei precisa de uma coroa. E ali estava ela. Não de ouro, mas de espinhos, pressionada contra sua cabeça. Os soldados colocaram aquela coroa como zombaria, sem perceber que estavam encenando um símbolo profundo. Os espinhos não estavam ali por acaso. Eles representavam a maldição que entrou no mundo por causa do pecado humano. Desde o início, a terra produziria espinhos como sinal de ruptura. E agora, na cruz, essa maldição repousava sobre a cabeça daquele que estava ali para carregá-la. Jesus estava transformando a própria maldição em coroa. Aquilo que simbolizava a queda, agora repousava sobre sua cabeça como sinal de entrega. Todo rei carrega um cetro, o emblema da sua autoridade. E, em tom de deboche, os soldados colocaram uma vara de cana em sua mão direita, usando-a para feri-lo. Eles não percebiam que aquele gesto revelava algo maior. Esse rei não comandava exércitos, não conquistava territórios com violência. Seu domínio alcançava corações. Todo rei também veste um manto. E antes da crucificação, Jesus foi coberto com um tecido púrpura, a cor reservada à realeza. Foi zombaria, foi teatro cruel. Mas, por um instante, a verdade se vestiu de ironia. Logo depois, arrancaram o manto, deixando-o exposto. Ainda assim, o símbolo já estava ali. E todo rei precisa de um título, uma declaração pública de quem ele é. Acima de sua cabeça, fixado para todos verem, estava esse anúncio, escrito em línguas que o mundo inteiro compreendia. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mas a cena vai além dos símbolos. Havia também súditos reconhecendo seu rei. Ao lado de Jesus, dois criminosos compartilhavam a mesma sentença. Um deles se juntou à zombaria, exigindo uma prova imediata de poder. Se és o Cristo, salva-te e salva-nos. O outro, mesmo em meio à dor, enxergou o que ninguém mais viu. Algo foi revelado ali. Ele viu um rei.
e fez o que se faz diante de um rei. Pediu misericórdia. Lembrou-se de mim quando entrares no teu reino. Pense nisso por um instante. Um homem morrendo, preso a uma cruz, olhando para outro homem igualmente condenado e ainda assim reconhecendo um reino, reconhecendo autoridade, reconhecendo realeza. Isso não nasce da lógica, não vem da aparência. Só pode ser revelação. Somente o Espírito de Deus pode abrir os olhos do coração a esse ponto. E o rei, entronizado na cruz, responde ao seu primeiro súdito com palavras que atravessam o tempo. Hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro a entrar com Jesus na eternidade não foi um discípulo próximo, não foi um líder religioso, não foi alguém respeitado. Foi um criminoso que, no último suspiro, reconheceu quem estava diante dele. Essa foi a coroação mais improvável da história. Mas foi real, e agora surge a camada final, a conexão que amarra tudo. Aquilo que Pilatos escreveu movido pela raiva, aquilo que os soldados fixaram por simples obediência, aquilo que os líderes religiosos tentaram apagar e não conseguiram, tudo isso estava alinhado com palavras registradas séculos antes. Isaías descreveu o Messias como o servo sofredor. No meio daquela profecia, há uma frase que só faria sentido muito tempo depois. Ele foi contado entre os transgressores, e ali estava Jesus, literalmente colocado entre criminosos, compartilhando o destino dos culpados, sem jamais ter sido um deles. E não para por aí. O Salmo 22, escrito 1000 anos antes, começa com o clamor que Jesus faria na cruz. E mais adiante, anuncia algo ainda maior. Todos os confins da terra se lembrarão do Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Todas, sem exceção. E ali estava a mensagem, gravada em latim para o poder político, em grego para o mundo da cultura, em hebraico para o povo da fé, declarando uma única verdade. Este é o Rei. Pilatos não conhecia Isaías. Provavelmente nunca havia lido os Salmos. Não fazia ideia de que estava cumprindo profecias antigas. Ele apenas agia como sempre, orgulhoso, pressionado, tentando manter controle. Mas acima das decisões humanas, Deus conduzia cada detalhe. Transformava sarcasmo em proclamação. Usava um governador pagão como instrumento. Fazia com que até os adversários anunciassem sua glória. Porque a verdade é essa. Deus não depende da nossa consciência para cumprir seus planos. Ele pode usar até quem o rejeita, pode converter afronta em anúncio, pode fazer da ira humana um palco para sua soberania. Jesus já havia dito que, se as vozes se calassem, as próprias pedras clamariam. Naquele dia foi ainda mais longe. Fez um representante de Roma declarar ao mundo inteiro, em 3 idiomas, aquilo que ninguém conseguiu apagar. 4 letras, 3 línguas, uma verdade eterna, uma mensagem que atravessou 2000 anos e continua ecoando. E agora, em vez de mais explicações, o convite é outro. Pare, olhe com os olhos do coração, não apenas para a história, mas para a presença viva que ela revela. A expressão significa literalmente leitura divina. É uma forma de se aproximar das Escrituras não apenas com o intelecto, mas com tudo o que você é. Corpo, mente e coração alinhados. Se puder, encontre uma posição confortável. Coluna ereta, pés apoiados no chão, mãos relaxadas. Se você estiver em movimento ou em um lugar onde não dá para fechar os olhos, não há problema. Apenas suavize o olhar. Respire fundo comigo. Inspire devagar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Mais uma vez. Inspire. Expire. Uma última vez. Inspire profundamente. Solte. Agora, permita-se desacelerar. Vou ler um pequeno trecho do Evangelho de João. Vou ler com calma. Não tente interpretar. Não analise. Apenas receba as palavras como quem recebe um presente.
Pilatos mandou escrever uma inscrição e a colocou sobre a cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos leram essa inscrição, porque o lugar da crucificação ficava próximo da cidade, e o texto estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Os principais sacerdotes pediram que Pilatos mudasse o texto, dizendo que ele havia afirmado ser rei. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Se puder, feche os olhos agora. Imagine que você está ali, meio da tarde em Jerusalém, o sol forte acima, poeira no ar, o som distante da multidão, o peso daquele momento. Você se aproxima e olha para cima, vê a placa, as letras marcadas: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Observe o que surge dentro de você ao ler isso: tristeza, silêncio, reverência, confusão. Não tente corrigir o sentimento, apenas perceba. Agora, olhe para o homem na cruz. Por um instante, os olhos dele se abrem e encontram os seus. Não é um olhar de acusação, é um olhar de entrega, de amor, de propósito. E sem som algum, você percebe palavras ecoando dentro de você, não nos ouvidos, mas no coração. Eu sou rei, mas meu reino não é de conquista, é de doação, não de tomar, mas de entregar. Eu reino porque escolhi dar minha vida por aqueles que amo. Se puder, repita suavemente, em voz baixa ou apenas por dentro: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Agora diga novamente, mais pessoal: Jesus de Nazaré, meu Rei. Mais uma vez, com calma: Jesus de Nazaré, meu Rei. E então, em silêncio, faça uma pergunta sincera: se tu és meu Rei, onde está o teu trono na minha vida? Não force uma resposta. Apenas permaneça em silêncio. Se algo surgir, acolha. Se nada vier, está tudo bem. Deus fala no tempo certo. Agora, aos poucos, volte a perceber seu corpo, o lugar onde você está, os sons ao redor. Quando se sentir pronto, abra os olhos com calma. Respire fundo mais uma vez e leve com você aquilo que encontrou nesse espaço de silêncio. E agora, fica a pergunta inevitável: o que fazemos com isso? Como algo escrito há 2000 anos por um governador romano pode transformar a forma como você vive hoje? Quero te deixar 3 convites simples para esta semana. Não são obrigações, são oportunidades. Primeiro, toda vez que você vir um crucifixo em uma igreja, em uma casa, em um colar, não olhe automaticamente, olhe de novo. Não como um símbolo religioso comum, mas como uma declaração: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E pergunte a si mesmo: essa realeza é real na minha vida ou Jesus é apenas uma figura histórica para mim? Segundo, se Jesus é rei, isso significa que há um trono. E a pergunta é: quem está sentado nele? Identifique uma área da sua vida onde você ainda governa sozinho. Pode ser seu tempo, seu dinheiro, um relacionamento, seu trabalho. E pratique uma pequena abdicação. Diga: Jesus, esse lugar é teu. Mostra-me o que significa tu reinar aqui. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser simples. Como decidir começar o dia com alguns minutos de silêncio antes de pegar o celular? Ou permitir que ele conduza uma conversa difícil em vez de controlar cada palavra? Terceiro, Pilatos proclamou a realeza de Jesus sem intenção alguma. Esta semana, faça isso de forma consciente. Compartilhe com uma pessoa o que Jesus significa para você. Não precisa ser um discurso. Pode ser uma frase honesta, em uma conversa comum. Algo como: estive refletindo sobre Jesus como Rei, e isso mudou a forma como eu enxergo minha vida. Às vezes, esperamos grandes oportunidades, mas proclamar pode ser algo simples e verdadeiro. Pilatos proclamou sem saber. Você pode proclamar sabendo exatamente o que está dizendo. E quando faz isso, não apenas fala para alguém, você reafirma dentro de si: ele é rei, ele é o meu rei.
4 letras que você já viu inúmeras vezes, mas agora, toda vez que as encontrar, vai se lembrar. Vai lembrar de um governador furioso escrevendo o que pensava ser uma provocação. Vai lembrar de líderes tentando apagar aquelas palavras e falhando. Vai lembrar de um rei coroado de espinhos anunciado em 3 idiomas para o mundo inteiro. Pilatos achou que estava fazendo uma piada. Deus transformou em profecia. Pilatos pensou que estava humilhando um prisioneiro. Deus usou aquelas palavras para revelar um rei. E se Deus pode fazer isso com 4 letras escritas por um inimigo, imagine o que ele pode fazer com a sua vida quando você se entrega por completo. Até suas falhas, seus medos e suas fraquezas podem se tornar palco da glória dele. Se essa mensagem tocou algo em você, se hoje você enxergou a cruz de uma forma diferente, faço 2 convites finais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir Jesus como Rei. E se inscreva no canal. Aqui, toda semana, exploramos verdades profundas do Evangelho. Não ideias vazias, mas mensagens que transformam. Verdades que revelam um Deus soberano, capaz de usar até seus inimigos para anunciar sua glória. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Jesus de Nazaré, nosso Rei.